O nome do sermão de hoje é Por que eu preciso urgentemente ser santo? Semana passada, nós começamos a falar sobre esse tema e eu fui bastante conceitual. Eu falei sobre o que significa essa palavra e principalmente como ela, ao longo da história, foi se desenvolvendo. Antigo Testamento, Novo Testamento, e como tudo isso deve moldar a nossa maneira de enxergar a nossa própria vida. Porque eu preciso urgentemente ser santo ou mais santo, né? E a ideia aqui é que você não anda para pertencer, você anda porque já pertence. Santidade não é o preço que você paga para pertencer a Deus. Santidade é o formato da sua vida, agora que você pertence a Deus. Ok? Em primeiro lugar, eu queria contar uma coisa que nem é novidade para vocês. Mas tem algo em nossa vida que nos conhece muito bem, talvez melhor que a nossa mãe, nossos twins, melhor que a nossa esposa, para os adultos. E sem nos perguntar nada, só nos observando, obrigado, irmão, só nos observando, isso toma todo o nosso ser, o nosso coração. Sabe onde o nosso dedo parou na hora de rolar a tela do celular? Sabe que horas de madrugada você estava acordado e começou a entregar mais daquilo que você tanto ama? E aí, pouco tempo depois, você se expressa como essa coisa. Você fala, anda, ri daquilo do que essa coisa te diz para rir. Acha interesse naquilo que essa coisa te diz para achar interesse. É alguém que está mandando na sua vida todo dia sem pedir licença. O sermão de hoje tem esse rótulo, porque eu preciso urgentemente ser santo. Sabe por quê? Porque nenhum de nós está parado. Nenhum de nós está estático em relação a onde a nossa vida vai. Todos nós estamos nos tornando alguém exatamente agora. Enquanto estamos sentados aqui. Eu tinha colocado sentado nessa grama porque eu achei que a gente ia fazer o culto lá. Mas enquanto sentados aqui na beira da piscina, nós estamos nos tornando alguém, ou nos tornando algo. Existem muitas coisas, muitas forças que influenciam as nossas escolhas, a maneira como nós nos comportamos. Eu estou bastante incomodado. Pessoal, por favor, que está bem na beirinha, cuidado, pelo amor de Deus. Ok? Quer colocar 2 cadeiras, Marquinhos? Sem brincadeira. Sem brincadeira, é sério. Se você cair ali, cara, tem 3 filhos para cuidar, cara. Tá longe? Ah, tá bom. Se vê que vai cair, deita, tá? Só uma coisa aqui, né? Todos nós estamos nos tornando alguém. Todos nós somos influenciados por algo ou por muitas coisas durante toda a nossa vida e tudo que nós cremos. Enquanto nós estamos aqui sentados, em casa, as escolhas que nós fazemos, pelo que vamos assistir, pelo que vamos pertencer, pelo que vamos consumir, tudo isso faz parte da nossa formação. E a nossa principal formação deveria ser santidade. E quando eu digo santidade aqui, talvez algumas pessoas pensam diretamente ou liguem diretamente a uma lista de proibições. O que é ser santo? Ser santo é um monte de coisa que eu não posso fazer, e se eu não fizer esse monte de coisas, então eu sou santo. Opa. A Paula perguntou se eu vou pregar de óculos de sol mesmo. Eu vou pregar de óculos de sol porque tá bem aqui no meu... Eu já falei, não é que eu sou mala. Porque tá bem aqui assim, ó, meu olho claro. Não atrapalha. Você vê que a minha esposa tá atenta ali, né? Santidade não é só uma lista de proibições que te dá um aperto no peito se você fizer. E também tem gente que talvez ouve isso e fala assim, tanto faz, eu sou coberto pelo sangue, não importa o que eu faço, eu já sou santo, eu já sou escolhido, eleito. A verdade é que um espectro vive exausto, tentando ser santo por essa lista de coisas a fazer e lista de coisas a não fazer. E outro espectro vive completamente anestesiado. Sem fazer nada. Achando que existe apenas a santidade posicional. A Bíblia não fica no meio dos dois. A Bíblia não nos deixa só. Ela nos diz mais precisamente
três coisas ao mesmo tempo que acontece. E são os nossos 3 pontinhos de hoje. Um parênteses aqui, essa semana a gente estava tendo uma conversa lá no doutorado sobre pregação. E eu falei, eu não gosto de 3 pontinhos. Eu não gosto de pregar 3 pontinhos. Eu não acho que a Bíblia foi escrita assim. Né? Aí eu pensei, o culto vai ser na missão. Eu preciso ser rápido. Então qual a melhor maneira de fazer isso? 3 pontinhos. Eu não gosto, mas eu faço o que eu não gosto também. A saber, os 3 pontinhos são os 3 tipos de santidade que a Bíblia nos apresenta. A primeira delas, santidade posicional. O que é isso? Eu vou explicar mais um pouco, mas eu vou dar o título delas. Santidade posicional. Deus já nos fez santos, separados para Ele. Lembra que nós vimos semana passada que santidade significa ser separado? Segunda santidade, santidade progressiva. Nós estamos em caminho ou no caminho da santificação, nos tornando cada dia mais santos. Ou não? E a terceira santidade é a santidade futura. Um dia nós seremos completamente santos na cidade santa de Deus. Ok? Olha o que Paulo diz em Efésios 4, não precisa abrir não. Como prisioneiro no Senhor, eu rogo a vocês que vivam de maneira digna da vocação que vocês têm. Em primeiro lugar, santidade posicional. Todos nós, em certo aspecto, todos nós que pertencemos ao Senhor Jesus, já somos santos. Santidade é um lugar antes de ser uma luta em nosso coração. A palavra que Paulo diz aí no versículo 1 do capítulo 4 de Efésios, rogo-lhes que vivam de maneira santa, ela sempre nos passa alguma coisa muito interessante. Paulo foi o maior teólogo que já existiu. Ele escreveu sozinho quase metade do Novo Testamento. Passou por muitas coisas. Teve muito dinheiro, teve muita fama, foi perseguido, foi torturado, foi preso algumas vezes. Esteve à beira da morte algumas vezes. Então, quando alguém com esse currículo fala assim para você, eu estou rogando a você, eu estou pedindo para você com muita ênfase, vivam dessa maneira. Tem uma palavrinha que, dependendo da versão que você está aí, vai aparecer a palavrinha portanto, a partir do capítulo 4. Toda vez que você encontrar a palavra portanto na Bíblia, anota aí. Toda vez que você encontrar a palavra portanto na Bíblia, olha para trás. Porque esse portanto está nos ajudando a olhar para frente com o que foi dito atrás desse portanto. Toda vez que você estiver lendo o texto bíblico e aparecer lá, portanto, ele está concluindo o que ele já disse. Então, olhe para trás. O que significa esse portanto? Eu quero te encorajar a ler o livro de Efésios. É muito bom. Fala sobre a salvação de maneira muito clara, do processo de salvação de maneira muito clara e de maneira muito teológica. Nos 3 primeiros capítulos, capítulo 1, 2 e 3, Efésios não apresenta um sequer mandamento, um sequer imperativo. Por quê? São 3 capítulos apresentando apenas presentes que Deus nos entregou. Nós somos escolhidos, adotados, perdoados, trazidos para dentro da família de Deus. E só depois de encher a sala de presentes é que Paulo então diz, portanto, agora que vocês têm tudo isso, andem dessa maneira. Toda religião no mundo diz, eu ando, portanto eu pertenço. E o Evangelho apresenta uma lógica ao contrário. Eu pertenço, portanto eu ando. É por isso que aqui na base nós não insistimos em listinhas de regras ou coisas do tipo. Eu disse que era perigoso mesmo. Por favor, ajudem ali. É melhor pegar 2 cadeiras para ficar na ribanceira. Marquinhos, quem avisa amigo é. O padrasto do Joe é nosso convidado. Você não? Eu vou rir. Forte. Talvez eu nem consiga pregar mais. Então, se você quer me dar esse presente, fica só com essa cadeira aí.
Meu irmão, tudo bem? Se vê que vai cair, deita aí. Quando é assim, a gente põe a culpa na cadeira. Essa cadeira que o André comprou não é boa não, viu? Precisamos investir, né, André? Invista na missão para comprar cadeiras melhores. Aí é uma oportunidade de você abençoar a obra do Senhor. Hebreus 10, 14 diz o seguinte: porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Na mesma frase, nesse versículo, nós temos algo já pronto e algo que ainda está em obra. De uma maneira, nós já somos posicionalmente santos, nós somos separados para Deus. E desde daquele dia em que você se reconheceu como pecador no Senhor, ele começa uma obra no seu coração de santificação, de te transformar uma pessoa melhor, mais parecida com Jesus. Os nossos twins. Tá me ouvindo, né? Chique. Para os nossos twins. Vocês já assinaram algum documento na sua vida? Que documento você assinou, Davi? Prova. Tá certo, é um documento. Um documento oficial em cartório. Nada. Nunca. Nem você, Tina? Olha que interessante. Vocês não assinam nada, não se comprometem oficialmente ou juridicamente com nada, não fazem nada disso. E no dia que vocês nasceram, vocês ganharam um sobrenome do pai de vocês. Deixa eu ficar aqui que eu não estou me ouvindo. Um sobrenome do pai de vocês e da mãe de vocês. Antes de aprender a arrumar o quarto, antes de aprender a dizer obrigado, antes de aprender a reconhecer qualquer sacrifício ou todos os sacrifícios que seus pais fazem por vocês, antes de tudo isso, antes de começar a educação, vocês já ganharam um nome. Nenhuma criança precisa arrumar a cama para continuar tendo esse sobrenome. O máximo que pode acontecer com você é entrar na chinela, mas mudar seu sobrenome não. Certo? Santidade é mais ou menos isso. A santidade posicional é como se fosse o cartório de Deus. Ele deu o nome dele para nós. Agora você é meu. Então você vive do jeito que eu quero. É Deus escrevendo o nome dele em cima do nosso. E tudo o que vem depois, nessa educação, não é prova de admissão. São passos que nós vamos tomando e melhorando. Então, quando você errar nessa semana, e você vai errar muito ainda nessa semana, a minha dica para você é: não fuja de Deus, corra para Deus. Esse mesmo Deus que te torna santo posicionalmente, sem que você faça nada, conhece o teu coração, sabe tudo o que você faz, twins. Toda hora que você está sozinho, com essa porcaria do celular que você não deveria ter, mas tem, toda hora que você está sozinho com isso, Deus está vendo o que você está fazendo. Toda hora que você está sozinho no seu quarto ou com seus amigos e não está representando de maneira fiel o caráter de Cristo, Deus está vendo o que você está fazendo. Isso traz segurança para o nosso coração. Deus não é um pai que nunca vai dizer para a gente, ele nunca vai dizer para você: eu não quero mais você perto de mim porque você me desobedece. Por outro lado, isso não é uma poltrona que você senta e descansa. Esse lugar é um chão que você caminha. Um chão que foi feito para você pisar com certeza. Essa segunda santidade, santidade progressiva. Nós fomos santificados por Deus e estamos sendo santificados no nosso processo, na nossa vida. Ela não diz para a gente: agora que você tem o nome de Deus, descanse. Ela diz: agora que você tem o nome de Deus, ande. Ande. A palavra andar tem a ver com uma ideia muito interessante de ensino, muito comum na escola grega, que trazia tanto a ideia de que os discípulos iam andando e acompanhando o seu mestre, quanto ela fazia contraste com correr, lutar, saltar. Paulo conhecia todas essas palavras. Isso é uma coisa que era muito comum no tempo de Paulo, eram os Jogos Olímpicos. Já acontecia desde aquele tempo. Então ele sabia muito bem a diferença entre andar, entre correr, entre pular. E quando ele descreve a vida
cristã, ele sempre fala: andem de modo digno, andem caminho. Interessante que andar é a coisa menos espetacular que o nosso corpo faz. Já reparou? A gente fica muito impressionado quando os nossos filhos passam a andar, né? Tá andando. Nossa, seu gênio. E andar é a coisa mais fácil da vida, né? Depois que a gente cresce, nem liga mais. A criança passa da fase almofada. Sabe qual que é a fase almofada? Não, almofada é que a criança é almofada. Você coloca no sofá, ela fica. Ah, não anda, engatinha, não mexe nada. Ela passa da fase almofada para a fase engatinhar e depois para a fase andar. Talvez os seus pais tenham algum filme de você dando seus primeiros passinhos, todo desequilibrado, mas dificilmente agora ele fica assim, ó, filmei a Malu andando, vem ver, olha aqui, que legal. Você não faz isso, né, Ale? Minha mãe e meu pai também não fazem isso. A santidade acontece no lugar mais sem graça da nossa vida. Terça-feira à tarde, quarta-feira à noite, quinta-feira de manhã. É interessante que a gente vive num país que foi catequizado pelo catolicismo romano, então ela faz uma separação de coisas sacras e coisas profanas, como se existem lugares onde você pode frequentar e lugares que você não pode frequentar, em lugares se você está, automaticamente você é santo, e em outros lugares se você está, automaticamente você é profano. E por outro lado, ele está sendo evangelizado por uma teologia muito ruim, que diz basicamente a mesma coisa. Existem alguns espetáculos de santidade, ou alguns fenômenos de santidade, ou algumas coisas que você faz que te torna santo de alguma maneira ou de outra. Não é interessante isso? No fundo, os dois estão apresentando atalhos para esse processo que é vagaroso mesmo. E todos nós crescemos em um mundo que existe atalho para tudo. Tutorial, assistir o vídeo na velocidade 2, ouvir áudio de WhatsApp na velocidade 2, coisa que eu não consigo fazer ainda. E adiantando as coisas como elas acontecem. E eu preciso ser honesto para vocês. Não tem como colocar a velocidade 1,5, 1,8, 2,0 na vida cristã. Você vai dar cada passo que é necessário. Não dá para pular. Da terça-feira de manhã para terça-feira à tarde. Nós precisamos viver, precisamos correr. Eu estou dizendo isso porque eu sei que tem muita gente aqui que talvez tenha se frustrado com esse processo. Os twins que acabaram de vir do acampamento, talvez algum de vocês tenha chorado no culto da fogueira, né? E aquilo foi emocionante, e você entregou toda a sua vida, e aquilo mudou a sua vida. E na semana seguinte você já tinha sido mal educado com a sua mãe, mal educada com a sua mãe, desobedecido. E talvez a conclusão que a gente chega, depois de ter esses episódios de santidade, é: isso não funciona para mim, ou não funciona comigo. E a boa notícia para mim e para você é que funciona exatamente como Deus diz que funciona. Nós não recebemos um salto, recebemos um passo. Um passo que vai ser repetido 1000 vezes. E talvez você volte a algumas casas e tenha que vai dar mais 1000 vezes. Interessante. As primeiras vezes que os nossos filhos dão os primeiros passinhos, a gente não desiste quando cai. Ah lá, que inútil, sabe nem andar. Eu vou doar, anda. Né? Daqui a pouco chega elas aí. Não sabe nem andar, vai ser o que da vida? Deus não está com uma prancheta, atento, anotando os nossos tombos para dizer: é por isso que você não tem isso, é por isso que você não chega em tal lugar, é por isso que você não consegue aquilo. Deus é um professor e um pai muito atento, nos ensinando a andar. Mas preste atenção. Cair é diferente de deitar. Cair, todo mundo cai. Agora, se deitar e se deliciar no pecado é uma coisa que não deveria acontecer com a gente. Quem cai é porque está aprendendo. Quem decide se deitar e morar no chão é porque parou de andar. Olha que interessante, 2 Coríntios 3,18. Paulo diz: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor,
Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Qual que é o contexto aqui? Paulo está lembrando Moisés quando desceu lá do monte com o rosto coberto, lembra? Ele viu a glória de Deus e aquilo deixou o rosto dele tão glorioso que os seus irmãos não podiam olhar para o seu rosto. Paulo, nos versículos anteriores, fala de uma glória devanecente, ou seja, que vai apagando aos poucos. Por quê? Porque Moisés peca. E à medida que ele foi pecando, ele não tirou o véu. Porque ele não queria que seus irmãos percebessem que ele tinha perdido um pouco da glória que ele tinha recebido. E aqui Paulo está dizendo para a gente que eu e você, mesmo pecadores como somos, estamos como a face descoberta, contemplando a glória de Deus. Nós não precisamos ter medo de mostrar para ninguém que no nosso processo, na nossa santidade progressiva, nós vamos cair e falhar muitas vezes. Talvez a pessoa que dorme com a gente todo dia tenha motivos para dizer exatamente isso sobre nós. Vou comprar alguma coisa. Tenha motivos para dizer isso sobre nós. Porque vê diariamente os nossos tombos, os nossos fracassos. Meus irmãos, você precisa prestar atenção nesse processo. Twins, presta atenção no que eu vou falar para vocês agora. Vocês estão numa fase de formação intelectual, de caráter. E também é uma luta muito grande, porque por causa do atropelo hormonal que está acontecendo dentro do corpo de vocês, vocês acham que já sabem tudo. Vocês estão entre a fase de criança e a fase da adolescência. Então, ora vocês choram por qualquer motivo, ora vocês acham que poderia dar conta de uma casa sozinhos. Isso é normal dessa fase. O problema é que nessa formação de caráter, vocês já têm responsabilidade para tomar conta do coração de vocês. Não adianta contemplar uma tela, seja a do celular, seja do tablet, seja da televisão, a semana inteira, e não contemplar Cristo, nem por um minuto da sua semana, e ainda ficar surpreso, porque não está se tornando parecido com Jesus. Pais, eu não preciso dizer a vocês que só trazer na igreja é muito pouco. E você é um pai muito negligente, uma mãe muito negligente, se você pega no pé sobre as notas, sobre desempenho escolar, com intensidade diferente sobre o desempenho de santidade. Não caia nesse erro. A escola não é mais importante que a igreja. O caráter não é mais importante que o conhecimento acadêmico. Presta atenção. O que é andar em santidade, meus amigos? O que você faz às 11 horas da noite com o celular na mão, sozinho, é santidade prática. Talvez seja uma boa definição de integridade. Aquilo que nós fazemos quando ninguém vê. Quem é você quando ninguém está vendo? O jeito que você fala com a sua mãe quando ela pede pela terceira vez a mesma coisa. Isso é santidade na prática. Ou a falta de santidade, né? E não é nada engraçado. É fácil ser santo aqui. Aliás, nem é fácil, é porque vocês estão rindo. Difícil é ser santo na cozinha, arrumar o quarto, obedecer na primeira vez que fala. As conversas no grupo, quando você está detonando alguém, falando mal de alguém, quando essa pessoa não está lá, isso é santidade também. Ou falta dela. E eu dei apenas 3 motivos muito corriqueiros da nossa semana que você pode praticar durante a sua semana. E por último, a santidade última que eu quero falar para vocês, que é a futura, fala sobre um dia, uma promessa que todos nós guardamos firme em nosso coração e da certeza de que um dia seremos santos como Deus quer que nós sejamos. E eu preciso admitir uma coisa para você. Andar cansa. Andar cansa muito. Porque tem dias, ou talvez na maioria dos dias, você, para alcançar a tua santidade, está andando com uma carga enorme nas suas costas. Algumas é verdade que não são suas. E isso cansa.
É por isso que tanta gente começa em janeiro e para em abril. Falta uma peça para se encaixar nesse processo. Qual que é a peça? É a promessa de Deus que nunca falha. É crer mais nele do que naquilo que nós podemos fazer. Filipenses 1,6 diz: estou convencido disso. Aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Todos nós conhecemos pelo menos uma ou duas obras de prefeitura paradas aqui na nossa cidade, ou não é? Você anda e sabe, ali começou faz tanto tempo, tantos anos, tantos meses, parou, não foi adiante. Esqueleto de concreto, mofo, aço, ferro enferrujado, mato em todo lugar, placa desbotada. Alguém começou alguma coisa e não teve capacidade de terminar. Se a nossa santificação dependesse apenas de nós, é isso que nós seríamos. Uma obra inacabada de uma prefeitura qualquer. Mas Deus não é aquele que deixa sua obra pela metade. Ele não tem crise nenhuma em dar andamento nos seus projetos. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 João 3, 2 e 3. Amado, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Olha a ordem. Primeiro a esperança, depois a purificação. E o versículo ainda dá a causa. É porque tem essa esperança que nós podemos nos purificar. A Bíblia não usa em nenhum lugar o medo como um combustível para a santidade. Ela usa a esperança. Pais, não é infringindo medo no coração dos seus filhos que eles serão mais santos. É todo dia solidificando a esperança de Cristo no coração deles. Twins, quando você tem uma viagem marcada, uma viagem que você quer fazer, né? Não aquela que você não quer fazer. Não é legal. E você olha o calendário lá e sabe que está chegando, faltando uma semana, talvez um pouco menos. O que você faz é uma mala. Aí você organiza coisas que você nunca organizou. E ninguém precisa mandar. Já viu adolescente fazendo mala para acampamento? Interessante, né? Se fosse assim todo dia. Agora a pergunta que muda tudo. Você merece a viagem por causa da maneira ou pela maneira que você fez a mala? Não. A passagem já foi comprada, o compromisso já foi feito. Você arruma essa mala para um compromisso que já foi feito e nem foi por você. Um dia você vai ver Jesus cara a cara. E um dia nós seremos como Ele é, sem capacidade de pecar. Essa data já está no calendário de Deus e nós não sabemos quando esse dia vai chegar. Então eu queria dizer para vocês algumas aplicações. Não meça a sua santidade pelo desempenho de hoje. Meça pela direção que a sua vida tem. Você está caminhando em direção a Jesus? Esse é o nosso padrão de santidade. Quando bater o desânimo em relação a esse processo, seja em você, seja na pessoa que você vive, não olhe para dentro procurando por força. Olhe para o alto, lembrando da promessa. Por último, não ande sozinho. É muito difícil. Hoje mesmo, procure alguém aqui que você confia, alguém que seja maduro em Deus. E peça ajuda, dizendo exatamente aonde você tem caído. Pecado escondido é que nem mato debaixo de chuva. Cresce e cresce e cresce. Luz direta encolhe o pecado do crente. E é isso que nós precisamos. Para terminar, por que urgentemente ser santos? Em primeiro lugar, porque nós não estamos parados, como eu já disse. Não existe dias neutros ou situações neutras. Cada dia que você não anda com Deus, você ficou parado no mesmo processo de santidade ou caminhando em direção contrária. E o segundo motivo é porque o pecado, ele não tira você do seu lugar. Ele rouba o seu apetite
de continuar caminhando. O pecado não cancela a sua adoção, ele faz coisa pior no dia a dia. Faz a oração ficar chata, a Bíblia sem graça, Deus, alguém distante, e cada vez mais as coisas de Deus vão virando assuntos mornos. Então eu queria que você guardasse esses 3 pontinhos assim. Se você levasse isso para sua casa, eu já estaria muito feliz. Primeiro, você já é santo, então relaxe. Não é uma prova que você pode ser reprovado. Segundo, você está sendo santificado, então levante e continue a andar. Terceiro, um dia você será plenamente santo, pela graça de Jesus. Baixe sua cabeça, eu quero orar por você e com você.